Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal E² Eu sou a professora Elissandra Rubim e junto com o professor Edson Soares somos os professores facilitadores aqui do canal. Esse é o módulo de Matemática 1, onde na oportunidade, e é a nossa aula de número 10, e onde na oportunidade trataremos sobre progressão geométrica. Nós faremos uma definição do que é uma PG e falaremos sobre o termo geral de uma progressão aritmética. Olha só, vamos à definição. Você se pergunta aí, o que é uma progressão geométrica, professora? Bom, é uma sequência de números reais, não nulos, em que o quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o termo antecedente, é sempre o mesmo, constante. E essa constante nós chamamos de Q, é a razão da PG, da progressão geométrica. De modo geral, nós definimos que, observe só, dada essa sequência A1, A2, AN, até o AN, que é o último termo, com o A1 diferente de zero, nós dizemos que essa sequência é uma progressão geométrica de razão Q diferente de zero quando? Olha só, o segundo termo da minha progressão, ele é escrito como o primeiro termo, o termo antecedente, vezes essa constante que nós chamamos de razão. Ou seja, eu posso dizer, então, que a razão é o quociente do segundo termo da minha sequência dividido pelo primeiro. Eu posso dizer que o terceiro termo da minha sequência é o termo antecedente, que é o A2, vezes a minha razão, que é essa constante. Ou simplesmente eu posso escrever que é a razão entre o terceiro termo e o segundo termo também vai me dar Q, né? Ou seja, eu posso dizer então que o último termo dessa minha progressão, ele é o termo antecedente, que é o AN menos 1, vezes Q, que é a nossa constante, que é a nossa razão. Ou eu posso dizer o seguinte, que a AN dividido por AN menos 1 também vai me dar a minha razão. Vejam então que se eu pego um termo, o A2 e divido por A1, eu tenho a razão. Se eu pego o A3 e divido por A2, eu tenho a razão. Se eu pego o A4 e divido por A3, eu tenho a razão. Se eu pego o AN e divido por AN menos 1, eu tenho a razão. Ou seja, comparando esses termos, nós temos exatamente isso aqui, que essa razão ela é sempre constante e igual a Q. Quando isso acontece, nós dizemos que a sequência ela é dita uma progressão geométrica. E aí temos uma informação a mais, né? Essa constante Q ela é dada por 1 mais I, em que esse I nós vamos dar é a razão do último termo menos o antecedente dividido pelo antecedente, sendo esse termo AN menos 1 precisando ser diferente de zero. Esse I nós dizemos que é a taxa de crescimento relativa dos termos desta sequência. Vejamos o exemplo. Nós temos uma sequência aí, meio, 1/6 e reticência. É uma PG dita infinita, né? Temos a reticência aí. Determine a razão dessa PG e a taxa de crescimento dos seus termos. Vamos lá. Então, o primeiro termo dessa minha PG, dessa minha sequência numérica, é meio. O segundo termo é 1/6. Nós aprendemos agora há pouco que se nós pegarmos e fazer a razão do segundo termo com o primeiro, eu vou ter a minha constante Q, que é a razão da minha PG. Então, fazendo A2 dividido por A1, nós vamos ter 1/6 dividido por meio, divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nós vamos obter que a razão ela é dada aí por 1/3. Então, nós já descobrimos qual é a razão dessa progressão geométrica. Agora, precisamos determinar qual é a taxa de crescimento desses termos aí. Olha só, a taxa de crescimento nós representamos aqui pela letra I, e ela é o quociente, né, do último termo menos o antecedente dividido pelo antecedente, onde esse antecedente tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. Observem que o último termo da minha sequência, a gente vai considerar aqui que o AN é esse último termo aqui. E esse aqui será o antecedente AN menos 1. Então, vamos substituir. Vai ficar AN, 1/6, menos o AN menos 1, meio, dividido pelo AN menos 1. Então, aqui no numerador, nós vamos precisar calcular o MMC para reduzir uma única fração, de forma que vai dar menos 1/3. Né, sobre meio, divisão de frações, repete a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda, nós vamos obter que a taxa de crescimento é menos 2/3, ou seja, se você pegar o 2 e dividir por 3,
vai dar menos 0,66666, que em porcentagem corresponde a menos 66,66%. Nós achamos aí, então, a taxa de crescimento dos termos dessa progressão geométrica. Bom, uma progressão geométrica ela é classificada de acordo com essa constante que nós chamamos aí de razão da progressão geométrica. Então, se essa constante ela for maior que 1 ou estiver entre 0 e 1, nós dizemos que a nossa progressão geométrica ela é crescente, né? Ok? E aí nós temos aqui algumas situações. Olha só, se o A1, que é o primeiro termo dessa minha PG, for positivo e a minha razão for maior que 1, né, os seus termos dessa minha PG serão positivos. Exemplo, olha aqui, se você pegar, observe que o A1 é positivo e se for calcular a razão é um número maior que 1. 3 dividido por 1 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3. Então, Q é igual a 3, que é maior que 1. Observe o seguinte, aí eu estou dando aqui, ó, A1 é igual a 1 e eu estou calculando a razão aqui para vocês, como eu já havia dito. Agora, se o primeiro termo da minha PG for um número negativo, menor que 0, e a minha razão estiver compreendida entre 0 e 1, então os termos da minha sequência numérica, eles são negativos, né? Que é uma PG. Olha só, menos 81, menos 27, menos 9. Vamos calcular. Primeiro observamos que o primeiro termo da minha sequência é negativo. E a razão, vamos calcular aqui, vamos pegar o A2, que é menos 27, e dividir pelo seu antecedente, que é menos 81. Então, isso vai dar o quê? Simplificando aqui tudo por 3, vai dar menos 9 sobre menos 27, ou seja, fazendo joguinho de sinal, né? Aqui sinais, tem uma divisão de sinais diferente, vai dar a divisão de sinais iguais vai dar positivo, então simplifica tudo por 9 vai dar 1/3. 1/3, se nós dividirmos 1 por 3, vai dar 0,3333, né? Uma dízima periódica. Então, a razão vai estar compreendida entre 0 e 1. Ou seja, os termos dessa minha PG, eles são todos negativos, exatamente como a gente está aqui exemplificando. Bom, nós dizemos que uma progressão geométrica ela é decrescente quando a sua razão é um número maior que 1, né? Ou quando a razão está compreendida entre 0 e 1. Bom, aí vamos analisar aqui o primeiro termo. Se o primeiro termo da minha progressão for um número menor que 0 e a minha razão for maior que 1, os termos dessa minha sequência numérica serão negativos. Vejam o exemplo. Aqui a gente tem que o primeiro termo é A1, é um número negativo, e se eu for calcular a razão, que é pegando o segundo termo dividindo pelo antecedente, nós vamos obter que a razão aqui é 3. 3 é um número maior que 1. Então, observe que todos os termos dessa minha sequência numérica são negativos. Agora, se o primeiro termo da minha sequência for positivo e a minha razão estiver compreendida entre 0 e 1, então os termos da minha PG, que é uma sequência numérica, eles serão todos positivos. Observem esse exemplo que eu estou trazendo aqui. Olha lá, o primeiro termo é 2, a razão, eu vou pegar aqui o segundo termo, que é 2/3, e dividir pelo antecedente. Então, 2/3 dividido por 2, divisão de frações, que é equivalente a você pegar o terceiro termo e dividir pelo antecedente, que é 2/3, exatamente como eu fiz aqui. Pegando aqui divisão de frações, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, nós vamos obter que a razão aqui é 1/3, que é 0,3, ou seja, está compreendido entre 0 e 1. Então, nesse caso, todos os termos da minha PG, que é uma sequência numérica, são todos o quê? Positivo. Bom, nós podemos ter, então, uma PG dita alternada ou oscilante. Quando é que a PG ela é dita alternada ou oscilante, professora? Quando a razão é um número menor que 0, ou seja, negativo. Né? Então, uma PG ela é alternante quando a sua razão, né, que for menor que 0, ou seja, um número negativo. Né? Exemplo, olha lá, eu tenho aqui o primeiro elemento dessa minha PG sequência numérica é 5. A razão, eu vou pegar aqui o A2 e dividir pelo antecedente, então menos 50 dividido por 5 é equivalente a nós pegarmos 500, né, que é o terceiro termo, e dividir pelo seu antecedente, que é o A2, que é menos 50, ou seja, a gente vai obter que a razão é menos 10, é um número negativo. Então, nós temos aí, então, que essa sequência numérica é dita uma progressão geométrica alternada ou oscilante. Bom, nós temos também que a PG ela pode ser constante. Quando é que a PG
a sequência numérica é uma PG constante? Quando a razão for igual a 1, né? Olha só, exemplo. Temos aqui uma sequência numérica em que todos os termos aqui dessa sequência são iguais, né? O A1 é igual a A2, que é igual a N, que é igual a 9. E a razão, se eu pegar 9 e dividir por 9, dá 1. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, 9 dividido por 9 dá 1. Ou seja, nós obtivemos aqui que a razão é igual a 1, que é uma constante, né? Temos uma propriedade muito interessante no estudo das progressões geométricas que diz o seguinte: a cada 3 termos consecutivos de uma sequência numérica, o quadrado do termo central é sempre igual ao produto dos outros 2 termos que estão aqui do ladinho. Vejamos aqui, eu trago uma sequência para vocês. 5, 10, 20, 40, 80. Observe que essa sequência numérica é uma progressão geométrica. Nós temos o primeiro termo aqui, é 5. Se nós dividirmos o segundo termo pelo seu antecedente, nós obtivemos a razão, que é 5. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo antecedente, 20 dividido por 10 vai dar... 20 dividido por 10 dá 2. 40 dividido por 20 dá 2, né? E 80 dividido por 40 dá 2, né? 5 dividido... Aqui o primeiro, 10 dividido por 5 dá 2, ou seja, a razão aqui tudo são iguais. Então, o que diz essa propriedade? Se eu pegar aqui esse termo central, a cada 3 termos consecutivos, 5, 10 e 20, se eu pego o termo central e elevo ao quadrado, como eu fiz aqui, ó, ele é igual ao produto dos seus outros 2, né? Aqui os 2 vizinhos. Então, esse aqui ele é chamado de termo central, e esse termo central ele é a média geométrica. Vamos ver aqui outro exemplo, olha só, se eu pegar aqui como termo central o 40 e pegar 40 elevado ao quadrado, ele é igual ao produto dos outros 2, que é 20 vezes 80. Então 20 vezes 80, se você multiplicar, é exatamente 40 ao quadrado. Ok? Então, é uma propriedade muito interessante do estudo das progressões geométricas. Vamos, então, à fórmula do termo geral de uma PG. A expressão que nos permite obter o termo qualquer de uma progressão geométrica, conhecendo o primeiro termo A1 e a razão Q, seja só, eu estou escrevendo aqui uma sequência numérica qualquer, estou dizendo que essa sequência é uma progressão geométrica de razão Q. Temos o seguinte, que nós vimos anteriormente que se eu dividir o segundo termo do primeiro, eu tenho uma constante que nós chamamos de razão da PG, ou seja, o A2 ele é o produto do termo antecedente, que é o A1 vezes a razão. Se eu olhar para a razão entre o terceiro termo da minha sequência numérica com o seu antecedente, que é o A2, eu também vou obter a minha razão. Ou seja, eu posso dizer que o meu terceiro termo, ele é o antecedente dele, que é o A2, vezes a razão. Mas quem é o A2? O A2, nós vimos anteriormente aqui em cima, ó, é o produto de A1 vezes a razão. Então, isso aqui é o A2, ou seja, eu posso escrever o A3 como sendo A1 vezes Q elevado ao quadrado. De tal forma que eu posso dizer, então, que a razão entre o último termo da minha sequência pelo o seu antecedente, que é o AN menos 1, vai me dar a minha razão. Ou seja, o último termo dessa minha sequência numérica vai ser o AN menos 1 vezes a razão. Que nós podemos dizer que trata-se de que o último termo vai ser o A1, generalizando, a ideia que a gente vem trabalhando aqui acima vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. E a esta aqui, a esta fórmula, nós chamamos ela de fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, onde o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, né, que é a razão. Vemos aqui então o exercício de fixação. As massas em quilogramas de 3 blocos constituem uma progressão geométrica de razão positiva, cujo primeiro termo é 3. Sabendo-se que a média aritmética dos 3 termos é 21, a massa do bloco que corresponde ao terceiro termo dessa progressão é... Olha só, ele disse que a média aritmética dos 3 termos aí, né, é 21. Então, eu estou pegando os 3 termos de uma sequência numérica, A1 mais A2 mais A3, dividido por 3, é a média, é igual a 21. Observem que o primeiro termo, ele falou aqui que é 3, então A1 é 3. Né? Eu posso escrever o seguinte, eu posso passar esse 3 que está aqui dividindo, multiplicando o 21, que dá 63.
Eu posso passar o 3 para o segundo membro e subtrair de 63, de tal forma que eu tenho que A2 mais A3 é igual a 60. Mas observe que da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica que a gente obteve agora há pouco, nós vimos que eu posso escrever o A2 como sendo o produto do seu antecedente vezes a razão. O A3 é o produto de A1 vezes Q elevado a 2, ou seja, esse índice aqui menos 1, que é Q elevado ao quadrado. Então, nós sabemos que o A1, o problema deu que é 3, então nós vamos ter 3Q mais 3Q ao quadrado igual a 60. Trazendo 60 para o primeiro membro, nós estamos diante de uma equação aí do segundo grau. Simplificando tudo por 3, nós vamos ter Q ao quadrado mais Q menos 20, ou seja, as raízes dessa equação, Q1 é igual a menos 5 e Q2 é igual a 4. Mas observem que o problema nos disse, né, que olha, as massas em quilograma de 3 blocos constituem uma progressão geométrica de razão positiva. Então, aqui nós vamos descartar esse primeiro valor da raiz. Ou seja, a razão, então, Q2 é igual a 4. Mas o que o problema quer, professora? O problema quer que nós determinemos o terceiro termo dessa progressão. Então, o terceiro termo é o produto de A1 vezes Q elevado ao quadrado. Conhecendo o A1 e conhecendo a razão que nós determinamos aqui, que é 4, então dá 16. 16 vezes 3 dá 48 quilos. Então, portanto, o terceiro termo da minha progressão é 48 quilos. Alternativa C. E aí, gostaram? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.